Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, vou te convidar para se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, porque hoje eu vou falar para vocês sobre leitura contextualizada para os seus alunos. Leitura é muito importante você ler para os seus alunos diariamente. E ler o quê? Como que a gente escolhe uma leitura para os nossos alunos? Então, gente, a gente está acostumado hoje, né, nessa tecnologia, em usar muitos artifícios, né, que são vídeos, músicas, e a gente acaba esquecendo dos livros. Eles são a nossa base para alfabetizar. Se eles são a nossa base para alfabetizar, por que eu estou usando outros recursos para fazer o meu aluno querer ler? Não tem como você fazer uma criança ler se você só passa vídeo na sua sala de aula. Não tem como você fazer uma criança querer ter vontade de ler se ela só manda áudio no WhatsApp ou se ela usa o botão de voz para procurar vídeos no YouTube. Você precisa colocar a leitura contextualizada. Ela precisa ser uma leitura com o contexto da família, estou dizendo aqui da família, mas ela precisa ser o contexto de família, de escola, um contexto que as crianças estão vivendo. Por exemplo, aconteceu na sua sala de aula, aí sua turminha de segundo ano, que chegou o segundo ano com uma turma de 25 alunos e você está apenas com 8 alunos lendo bem, e segundo ano eles já deveriam estar lendo todos fluentemente, né? Ele já deveria ser um leitor fluente no segundo ano, aquela criança que lê, entende, consegue interpretar e escrever pequenos textos. E aí a sua turminha de segundo ano, que são extremamente avançados nos dias de hoje, e foi o que uma professora me perguntou outro dia, ela disse assim: ai, prof, preciso de alguma coisa que fale sobre criança não namora. Nossa, e ela não sabia como falar aquele assunto, né? Então, ela deveria fazer o quê? Procurar um livro, ler para as crianças, incentivando aquelas crianças a ler, a desenvolver no contexto que está acontecendo naquela sala de aula. Ai, prof, tá tendo muito bullying na minha sala de aula. Eu tenho um livro que eu amo sobre bullying, que foi o meu primeiro livro que eu li na vida. Janjão Fortão, Pinote o Fracote. Gente, quando você lê, conta uma história para criança, quando você já leu aquele livro e você consegue folheando as páginas, é tão interessante fazer essa leitura para as crianças, contar uma história para os seus alunos. Você vai lá, pega o livro no contexto do seu aluno e você se prepara para essa aula. Já que você quer ensinar aquela criança a ler, você vai lá e se prepara, escolhe o livro, tá bom, colega? Prof, colega, escolhe o livro. Vai dar trabalho a primeira vez, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, sabe o que você faz? Eu vou falar a segunda coisa que você vai fazer antes da leitura. Você vai ler o livro antes da leitura para os alunos, tá, gente? Então, vou dar as etapas. Você vai ler o livro, você vai estudar, você vai preparar com amor, porque a professora, ela precisa, não se esqueça, planejar. O professor precisa planejar as suas atividades e elas precisam ser intencionais. As atividades precisam ser intencionais. Então você não pode ler sobre os 3 porquinhos se os seus alunos já passaram da fase dos 3 porquinhos. Você tem que ler um livro que fale aquela necessidade, contexto do aluno, você precisa conhecer, tá bom? Então você planejou, você escolheu o livro, você vai planejar um livro intencionalmente para os seus alunos e você vai ler o livro, beleza? Você quer ensinar o contexto de
texto para suas crianças. Como que você vai ensinar o contexto de texto em um livro que o texto está dividido por páginas? Como? Você vai pegar e vai digitar ou escrever na lousa aquele texto. Ou se a sua escola tiver o recurso, você vai pegar e vai digitar no computador o texto, vai procurar o texto do livro no computador, vai ver a história completa e vai colocar ele em formato de texto. Parágrafo, se for um texto poema, você vai arrumar lá aquele texto numa folha. E aí você vai pegar, vai imprimir, vai entregar para cada aluno depois que você lê o livro. Aí você planejou, você digitou o texto, você tem o texto, você vai dar um texto para cada aluno, você vai contar aquela história para as crianças, você vai fazer todo aquele, né? Vai pegar o livro, vai dizer, olha o que aconteceu, e aí? E vocês vão fazer a hora da leitura, a sua leitura. Fez com as suas crianças a sua leitura. Depois que você fez, você vai dizer assim, a prof agora vai entregar para vocês o texto do livro. Eles vão dizer, prof, como você vai entregar o texto do livro? Olha, o livro, ele está separado por partes, como se fossem o quê? Parágrafos. E aí você já vai mostrar o conceito de quê? De parágrafo para os seus alunos. Depois você vai mostrar a organização do texto, que tem início, meio da história e tem o fim. E se os seus alunos forem maiores, você pode já mostrar aqui para eles o clímax do texto, né? Onde tá, que tá aqui no meio, né? Que pode ter mais de um parágrafo. E aí você entregou aquilo. Você vai dizer para eles assim, vocês sabiam que todos os textos que tem nos livros, eles são nesse formato? Nesse aqui formato de texto, você tá querendo ensinar texto, gente? São nesse formato? Olha aqui, ó, um parágrafo, tá vendo? A mesma coisa que a prof leu aqui, tá aí no seu textinho. E aí a sua criança, ela já vai, o quê? Perceber que o livro que ela lê, ele é uma história, uma redação. Você vai dizer, isso é uma redação. Eles vão dizer, o quê? É uma redação. É uma redação. Daí você vai dizer o gênero literário daquela redação. É um conto, é um poema, é uma narrativa. E aí você vai falar, né? Vai explicando para eles. Depois você vai mostrar que para aquele texto ficar mais legal, o que aconteceu? Foi criado imagens e dividido. Beleza, sua turma, olha quanto conhecimento você está gerando numa aula para os seus alunos através de um texto que você contextualizou, você fez uma leitura, você planejou, foi intencional. Então você planejou tudo ali direitinho, está desenvolvendo com os seus alunos essa leitura e você disse, olha, para ficar legal o texto, teve imagens. Então agora eu vou propor para vocês o quê? Para você escrever o seu texto com imagens. Aí você vai dizer, primeiro, nós vamos escrever o nosso roteiro, o nosso texto, e depois, para cada parágrafo seu, você vai criar uma imagem para fazer o seu pequeno livro. Gente, você não acha que o seu aluno vai ficar empolgado para querer escrever? Se você dizer para ele assim, nós vamos criar o seu primeiro livro, ele pode ser de forma artesanal. Você pode criar primeiro o textinho com seus alunos, depois você pode pegar folhas, fazer ele escrever, fazer aquele método bem simples de folhas na metade, recortados, mas com capricho. Imagina ele chegando em casa e dizendo, mãe, eu fiz o meu livro, eu fiz um texto com a minha professora. Olha só que lindo, você está desenvolvendo o gosto daquela criança pela leitura. Você está desenvolvendo essa criança para ser um futuro vencedor do Enem. Que é isso que os pais querem. Você vai dizer para os pais que você está preparando seus alunos para o Enem, que você não alfabetiza para qualquer coisa. Você alfabetiza para que eles vençam o Enem. Então, você está criando neles estratégias de escrita de texto, dando vontade para eles escrever em um mundo que é totalmente digital, em um mundo que as crianças apenas clicam ou fazem chamadas de vídeo e voz, em um mundo que a escrita está quase, mas não vai ficar, né, gente, obsoleta. Porque tudo ou tem audiolivro, tudo tá assim. Mas nós temos que lembrar que para aprender coisas novas eu preciso ler.
ainda. Então, assim, você é o maior incentivador da leitura. Então, incentive os seus alunos, começando você lendo para ele, de uma maneira intencional e contextualizada na vidinha deles. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e também deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até mais!